No último domingo, dia 6 de outubro, com 54,04% das intenções de voto, o professor Fábio Lacerre, do PRD, foi eleito prefeito de Piranhas para os próximos 4 anos. Com ele, como vice, está Cleugilson Rezende do Carmo, do PL. E agora, juntos, eles comandarão, direcionarão o futuro do município de Piranhas em várias áreas: educação, saúde, infraestrutura, geração de empregos e, por que não, segurança pública, através das parcerias, dos convênios firmados com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Boa interlocução com esses órgãos, mesmo sendo de responsabilidade do Estado. Mas para falar sobre tudo isso, nós estamos os recebendo aqui no nosso estúdio hoje. Hoje vai, professor Fábio, dá uma olhada e ver se o seu microfone já está ligado também, né? Se ficar azulzinho é porque está tudo certo. Prazer recebê-lo aqui. Ontem tentamos, mas parece que hoje a Equatorial, nosso servidor de internet aqui, vai permitir. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Jota. Obrigado a todos, né, que estão acompanhando aí o canal da notícia, né, na rádio, na Satélite FM. É sempre uma satisfação estar aqui e hoje a satisfação ainda maior. Professor Fábio, deixa eu já cumprimentar também, um microfone só, repasse aí pro nosso vice-prefeito eleito, né, Cleugilson? Isso mesmo, só dar uma giradinha aí, Cleugilson. A gente vai ajeitando. O senhor, professor Fábio, já concorreu uma vez, né? Não obteve sucesso, mas bateu na trave aquela vez e agora sucesso. O senhor entrando na política agora, primeira disputa e já conseguindo uma vitória nessa chapa, né? Seja bem-vindo aqui no nosso jornal, Cleugilson. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes da Satélite FM. Realmente, Jota, é a primeira vez que eu entro na política, mas eu entrei com muita garra, entrei realmente confiante e, né, vamos fazer um excelente trabalho. Cleudilson, já começo contigo, antes de falar com o professor Fábio. Eu o entrevistei no anúncio do seu nome como pré-candidato a vice na chapa do professor Fábio. Naquela oportunidade, a gente tinha até dificuldade de colher uma fala sua, né? Depois, no decorrer da campanha, eu já vi o senhor em cima do trio elétrico, chamando a população, vamos usar esse termo assim mais informal, agitando a galera, né? Eu já percebi. Como é que foi essa evolução sua durante essa campanha? Um pouco mais tímido no início, mas logo depois já conseguiu mais se comunicar com a sociedade, muitas vezes ali, o senhor puxando para cima o ânimo da turma que estava nas carreatas, nas caminhadas, nas passeatas. Sim, Jota. Na verdade, a gente vai criando confiança, né? E realmente vendo o apoio da população, isso ajudou muito, entendeu? E aí fez com que a gente começasse a realmente desenvolver as falas aí, né? E a gente vai, cada dia que passa, melhorando mais. Professor Fábio, agora eu volto contigo para falar sobre essa questão. Tem a emoção ali do momento, a emoção quando o senhor vence, vê o resultado das urnas. Na verdade, o seu QG ficou sabendo antes, fez a soma ali, mas é claro que espera o resultado oficial. Vem aquela emoção, eu percebi o senhor nos vídeos muito emocionado, né? Conversou ali na festa da vitória. E agora? A ficha já caiu, sabendo agora dessa imensa responsabilidade que o senhor tem nas mãos, que é guiar, né, o futuro de Piranhas. Tem muita gente, professor Fábio, até me permita, que erroneamente diz: eu não tô nem aí para política, eu não preciso de prefeitura, então não tô nem aí. Até de maneira errônea. A rua que ele anda é o senhor que vai fazer ficar boa ou não a partir de 2025, né? O hospital, que nós só temos um aqui, o maior é público, então até um erro das pessoas afirmarem aí que não precisam de prefeitura, do poder público. Na verdade, isso não está correto. Mas agora, caiu essa ficha desse tamanho da responsabilidade, que é a partir de 2025 comandar a Prefeitura de Piranhas? Jota, então, fragmentando aí suas perguntas, né? A primeira sobre o momento ali da apuração. Eu costumo dizer que é o momento que eu considero mais crítico do período eleitoral, é justamente no momento da apuração dos votos, né? Porque ali você está na expectativa, de repente viu o resultado de pesquisas, viu de repente o contato com as pessoas, sentiu, né, que era favorável e tudo, mas ali realmente é o momento em que você vai ter a notícia se teve sucesso ou não. E aí, como tem muitas pessoas ali ao redor, você sempre fica com medo, né? Passa o filme na cabeça e fica com medo de, às vezes, o desfecho não ser positivo. Enfim, tá todo mundo ali reunido, então
é um momento crítico. Eu sempre, tanto na campanha anterior como nessa, eu considero que eu consigo conduzir assim, com muito equilíbrio emocional, muito tranquilo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, você dormiu, né? Dormiu bem? Falo, dormi tranquilamente, né? Nunca tive problema de insônia, por exemplo, durante o período de campanha, muito tranquilo mesmo. Mas no período de apuração de votos ali realmente é crítico, né? E aí, assim, a emoção, obviamente, né? Porque você encontra pessoas que, não só na campanha, né? Mas assim, na sua vida mesmo, que são pessoas importantes, e aquilo tudo acaba mexendo muito com a parte emocional da gente, né? Ali quando, por exemplo, eu saí, encontrei meu filho, né? Acho que foi o momento que eu, assim, mais acabei sentindo ali a emoção, foi quando eu encontrei meu filho mais velho. Porque os filhos da gente, e eu vejo isso, inclusive meu filho mais pequeno também, o mais novo, né, tem 5 anos, mas chegava em casa e falava assim, pai, agora você é o perfeito, né? E minha mãe é a primeira gama, né? Assim, mal falando corretamente, mas assim, já entendendo um pouco do que está acontecendo. A gente fica ausente de casa, né? Então, quando eu assim, tive o contato ali com meu filho mais velho, assim, a emoção foi muito forte, porque a família da gente é impactada com isso, Jota. Né? Às vezes os filhos ouvem alguma coisa ruim sobre a gente, os pais ouvem. Então, assim, é um momento... as eleições, ou a campanha não devia ser assim. Mas algumas pessoas, infelizmente, elas não discutem ideias, elas atacam pessoas. E quando, né, a gente sofre alguns ataques, algumas pessoas esquecem que a gente tem família, né? A gente tem pai, a gente tem mãe, tem filhos, tem pessoas que gostam da gente. E o pior é sofrer ataques que são inverdades, são desleais, mentiras mesmo para tentar ganhar uma eleição a custo disso. Então ali a gente lembra de tudo isso, né? A gente se recorda de cada situação. E às vezes pessoas próximas, né? Às vezes pessoas próximas que levantam às vezes calúnias, difamam. Então sobre a emoção do momento, acho que foi muito em função disso. Sobre cair a ficha, né? Ali num primeiro momento eu quero pegar euforia. O senhor antes da emoção do senhor mudar o foco. Eu estava lá no seu primeiro discurso, estava ali à frente acompanhando, percebi o senhor muito emocionado também. Eu não gostaria da gente passar sem o senhor falar sobre isso. Emocionado quando o senhor viu os seus pais, né? Que eles subiram, o senhor estava na carroceria de uma caminhonete, quando eles subiram também a gente percebeu o senhor muito emocionado. Eu vi seu pai, meu professor, né? Que me ajudou também a chegar onde eu estou, que ele foi meu professor, ele muito atuante, comunicando, pedindo voto. Já vi ele caminhando ali sozinho ou com outra pessoa, pedindo voto de casa em casa. Como é que foi a participação por parte dos seus pais nessa campanha, professor Fábio? Meus pais são pessoas honradas, né? Eu não vejo mancha nenhuma, né? Nenhum dos dois. Minha mãe um pouco mais discreta, né, mais reservada. Meu pai mais expansivo, né, pela advocacia, pelos anos como professor, como produtor rural, enfim. Então, conhece muitas pessoas, né? E, enfim, ali naquele momento, é claro que a gente também se emociona, né? Porque eu sempre digo o seguinte, Jota. A política, hoje, há escassez de boas pessoas na política. Piranhas tem pessoas muito melhores que eu. Se fosse para eu fazer uma lista com 100 pessoas que eu preferia que fossem candidatos ou prefeito, ao invés, né, de que eu fosse, e eu tenho tranquilidade para dizer isso, Jota. Eu faria uma lista com 100 nomes que seriam melhores do que eu. Mas se você for procurar essas pessoas, elas rejeitam imediatamente qualquer possibilidade de ser candidato. Por quê? Porque quando você coloca o seu nome à prova, quando você coloca o seu nome como candidato, se você tiver qualquer situação, algum erro que você cometeu na vida, o que é natural, aquilo é potencializado, as pessoas, né, acabam sempre aumentando o que você já cometeu de deslize, e o pior, as pessoas vão ser atacadas por coisas que nunca fizeram. Né? Vai ser criado uma situação, um contexto. Né? Eu tive informações, inclusive, e aí isso não veio ao ar, graças a Deus, mas informações de pessoas teriam procurado pessoas, né? Eu vou ser sincero aqui, mas teriam procurado, inclusive, prostituta para fazer vídeo dizendo que eu era cliente, Jota. Isso circulou mesmo nos grupos de WhatsApp. Então, assim, olha ao ponto que nós chegamos. Né? Eu sempre tive uma seriedade, uma idoneidade, né, em todos os aspectos, né? Mas assim, até isso chegou ao ponto e chegou isso pra gente de pessoas assim que são do meio, né? Que inclusive levantaram conta, porque falaram, não, eu nunca vi esse rapaz aqui participando de nada. Então, assim, são essas situações, Jota, que a gente vê assim, o nível que infelizmente a política e como alguns conduzem ela.
Então, quando a gente... Inclusive, eu cheguei a fazer um boletim de ocorrência de forma preventiva, porque se soltasse alguma coisa nesse sentido, a gente já tinha prints de conversa e tantas outras coisas para nos resguardar. Né? Mas eu sempre disse que Deus sempre zela por nós e a verdade sempre prevalece, então não tiveram coragem de levantar essa mentira, né? Sim. Mas o que eu quero dizer, voltando ao assunto, isso inibe pessoas boas de participar, porque imagina, uma pessoa honrada, de uma família importante, uma pessoa que sempre trabalhou, de repente coloca seu nome na política para tentar fazer um trabalho diferente e começa a tomar ataques de todos os lados, inverdades, mentiras que são levantadas, tentar ofender, afrontar a vida. Então, enfim, qual é a motivação que uma pessoa de bem-sucedida teria para entrar na política num contexto como esse? E aí é por isso que a gente vê, às vezes, vereadores são os mesmos que colocam o nome à disposição, às vezes os candidatos a prefeito talvez não sejam aqueles que a gente mais admira na cidade, vice, enfim, então por isso, é um desafio. Eu sei o que eu vivi, o que eu sofri para chegar até aqui, Jota. Às vezes as pessoas não têm dimensão de qual é o peso que a gente enfrenta, nesse universo político. Sem contar frustração, decepção. Eu sempre dizia para o Cleo Gilson que às vezes quando a gente chegava na casa das pessoas, a resistência que a gente sentia era o seguinte: era a pessoa que falava, não acredito mais nisso, não, política é não sei o quê. Então assim, quando você se torna candidato, você pode ser a pessoa mais honrada da cidade. A partir daquele momento, a régua das pessoas você é um político. Se é político, você não vale nada. Sim. Político eu não acredito em nenhum político não presta. E assim, é claro que toda regra tem exceção. Eu conheço bons políticos ao redor do Estado, do Brasil. É verdade que a gente tem um contexto ruim da política. Mas não é todo mundo que é assim. E isso, inclusive, afasta as boas pessoas de participarem. Então, sabendo do que eu vivi, do que eu sofri, o Cleo Gilson também, a família foi atacada. E às vezes a gente é atacado por pessoas próximas. Às vezes por um vizinho, às vezes por um parente. Então isso é doloroso. Mas, enfim, a gente superou tudo isso. Então, um momento de emoção é porque isso tudo vem à mente, isso tudo vem à tona. Você fala, poxa, passei por tudo isso, mas venci. Enfrentei de cabeça fria, não revidei, não contra-ataquei, não usei as mesmas armas. Então, quando chega ali o resultado, você fala, poxa, valeu a pena. Professor Fábio, mas já a gente vai falar da ficha caindo, que o senhor puxou outro gancho para eu comentar. Esse tipo de estratégia parece não ter feito muito efeito, porque a população parecia estar, de acordo com a análise das pesquisas eleitorais, eu falo especificamente da que o nosso grupo aqui realizou, o senhor manteve ali uma constância desde o início da campanha até o final. O que a gente apurou lá no começo, que eram 10 pontos, ali cerca de 10 pontos de vantagem, terminou no final da campanha essa mesma diferença. A população parece que já estava aqui decidida. Algumas pessoas dizem a campanha esse ano em Piranhas foi um pouco morna, não foi aquela coisa tão intensa igual em anos anteriores. Eu até comentava nos bastidores que a população parece já estar mais decidida, então não está muito interessada em ficar brigando, porque já está meio que já está resolvida a sua decisão. O senhor sentiu isso? O senhor sentiu oscilação, dificuldades? Agora, do passado do pleito, a gente pode comentar, mas o que o senhor sentiu da temperatura da cidade? Se havia ali mesmo aquela briga toda, estava equilibrado, igual algumas pessoas diziam? Olha, Jota, assim, a impressão que eu tenho é que essas situações elas não têm um impacto, de repente, muito grande. Mas em uma disputa acirrada, elas podem reverter o quadro, sim. Então, digamos que como a gente tinha ali 10% de frente e mais os indecisos que tendiam, era tendente a vir para o nosso lado, eu acredito que essas situações elas tiveram um impacto, sim. Graças a Deus não foi o suficiente para mudar a realidade. Mas eu acredito que a diferença nossa, como era uma diferença confortável, isso acabou segurando, freando um pouco. Mas se fosse uma diferença menor, essas situações, claro, tem pessoas que acabam sendo manipuladas e convencidas por coisas irrelevantes. Então a pessoa ouve uma conversa, por exemplo, vai acabar com a festa junina. Eu sempre disse aqui, inclusive, em entrevistas aqui que a gente teve, gente, isso não faz sentido. Às vezes pessoas me mandavam áudio, mensagem perguntando se era verdade, Jota. Então, assim, percebe que a gente precisa combater uma mentira, você gasta energia, e tem gente que às vezes não vem te perguntar se aquilo é verdade, tem gente que não ouve a sua resposta, tem gente que não ouve a sua versão e acabam acreditando na mentira que ouviram de alguém que nem credibilidade tem. Então, assim, isso tem um peso, isso tem um impacto.
infelizmente, né, tem um impacto. Mas eu diria que, graças a Deus, não foi o suficiente para reverter o quadro que a gente tinha. E agora a gente falando dessa questão de cair a ficha, né? O senhor disse lá que precisaria passar a euforia para no dia seguinte o senhor já começar a trabalhar. E aí, como é que está essa situação agora? Pós-campanha, passou, né? O senhor disse que foi uma campanha complicada, a gente conversando nos bastidores, mas venceu essa etapa. E agora, como é que está a situação, professor? Então, sobre cair a ficha, de fato a gente fica assim meio, ainda meio aéreo, né? Ali no dia seguinte e tudo, acaba que tem um acumulado de situação, você ainda tem que pensar numa prestação de contas, né, da campanha eleitoral, você acaba que tem muitas mensagens, eu ainda estou tendo dificuldade para responder as mensagens, inclusive, né, quem está me ouvindo, se de repente eu ainda não dei um retorno numa mensagem, né, aguarde aí que eu vou dar atenção para todos, né, tem pessoas que eu ainda quero ligar, quero visitar, conversar pessoalmente, agradecer pessoalmente, mas a gente ainda não conseguiu, porque de fato o volume, né, pós-campanha ele é muito grande, de situações que você precisa aparar, ajustar, resolver, né? Então, assim, a euforia eu diria que foi ali à noite, no outro dia de manhã alguma coisinha, mas assim, agora a gente já começa a pensar, inclusive a gente já tem tido conversas, né? Já estive lá, por exemplo, na base do COD, já conversei com o pessoal, já conversei com os vereadores que foram eleitos da nossa base, né? Então a gente já tem iniciado, inclusive, conversas, pensando em toda uma estruturação de uma gestão, né? Então, assim, eu não penso em ter aí dias de, não, né, agora eu vou tirar um dia aqui, ou uma semana de férias. Num primeiro momento, eu nem penso nisso. Né? Já penso, não, daqui a pouco está chegando o dia 1º de janeiro, e quando chegar, né, eu já preciso ter noção de quais são as principais frentes, quais são as principais medidas que a gente tem que tomar nesse começo. Então, assim, a ficha já caiu. Uhum. Professor Fábio, e vamos falar então, bola para frente, transição, né? É um tempo muito curto, hoje já é dia 9 de outubro, tem até o dia 31 para o senhor se inteirar junto com o Cleogilson, junto com a sua equipe, de como está a situação, já para planejar alguma coisa. É bem difícil, mas para planejar alguma coisa a partir de janeiro. Como é que está esse trabalho, esse contato com a atual gestão para a transição? Olha, então, a gente até esteve já conversando, né, com pessoas que têm informação também sobre a área, porque acaba que tem uma série de situações que são técnicas, né? E o que nós temos é que no prazo de 5 dias contado, né, da apuração do resultado, a gente precisa encaminhar um ofício indicando quem são as pessoas que irão participar da transição da nossa parte, né? E aí a atual gestão tem 10 dias também para montar, né, essa comissão, enfim. Então há um prazo que, inclusive, né, a gente já está inserido nele, nós vamos tomar as medidas para que isso seja organizado, né? E aí, de fato, começar a ter conhecimento, as informações sobre como anda, em que pé está, né, a atual gestão e quais são aí os principais problemas a serem enfrentados logo no começo. De antemão, assim, o que a gente sabe, e eu acredito que é oportuno a gente dizer, para ratificar e confirmar que sempre durante a campanha nós tivemos uma preocupação em ser verdadeiros, sinceros, e eu espero que a população tenha sempre a segurança de que nós seremos assim na nossa gestão. Transparente, verdadeiro, sincero, papo reto. A gente não mente, né? E, aliás, muitas pessoas, quando veem as nossas entrevistas, Jota, uma das coisas que sempre fala, eu sinto segurança na fala daquele rapaz. Né? Quando ele fala, a gente sente que é convicto, é firme. E uma das coisas que a gente diz, por exemplo, lá no debate, que foi determinante para muita gente tomar a decisão final, né, foi justamente, olha, nós temos um problema, a conta não fecha. Né? A conta não vai fechar. Vai pagar quem? Servidor ou fornecedor? E eu ainda disse, tem muita gente que está balançando bandeira que vai ficar com raiva, né? Por quê? Porque, de repente, vai sofrer algumas consequências justamente das falhas de gestão, da falta de gestão, né? E, inclusive, ontem eu já tive informação aí de lista de cortes que vão ser feitos, tive uma informação, inclusive, lamentável, né? De situação de paralisar, de suspender transporte de pacientes, né? E sem que isso fosse avisado, inclusive, com um intervalo de tempo suficiente para que as pessoas se preparassem. Então, isso só demonstra o quanto nós, em todo momento da campanha, inclusive naquele que a gente
Sempre quando a gente dizia uma coisa, era assim, seguro. Foi inclusive uma previsão certeira que nós fizemos e vai ficar cada vez mais claro para as pessoas que nós estávamos certos naquele momento. Mas sempre eu vou agir com transparência, vou trazer para as pessoas, olha, a situação que nós pegamos no município é assim, assim, assado. Deixou o município desse jeito, né? É assim, nós temos tais problemas para resolver, nós vamos priorizar isso. Então, isso nós vamos trazer a público de forma transparente, sendo sincero com a população, que eu acho que é o que a população espera no primeiro momento. Transparência, tá assim, não consigo fazer por isso, sem enrolar as pessoas e também, obviamente, sem tentar se escorar e apoiar nisso para não fazer ou não resolver os problemas. Na verdade, nós vamos apresentar qual é a situação que a gente pega, como é a realidade do município, mas procurando já soluções para resolver os problemas. Porque, afinal de contas, nós não vamos ficar 4 anos, Jota, apontando dedo. Não fiz porque o outro não sei o quê, me deu a folha assim, porque o outro me entregou não sei o quê, com tal problema. Não, a gente vai apresentar no primeiro momento ali como está e tal, e a gente vai correr atrás de resolver. É aquele ditado, né? Casou com a viúva, tem que sustentar os filhos, né, o professor Fábio? Mas falando sobre essa questão, o senhor fala muito sobre as contas públicas. Essa é a sua principal preocupação? A sua principal meta agora de tentar entender? Que o senhor fala bastante sobre isso. Ou existe outra? Lá no dia 1º de janeiro, sentou na cadeira, o senhor quer solucionar? Existe alguma questão além dessa das contas públicas, professor? A prefeitura, ela precisa funcionar como uma empresa, né, Jota? Ela tem CNPJ e eu sempre aprendi que CNPJ não tem coração. Né? Então, quando a gente fala de gestão de recurso público, o recurso é de todos nós. Ele não é meu, ele não é da família X, né? Ele não é do partido Y. Então, quando a gente fala de gestão pública, a gente precisa ter a responsabilidade de ter um compromisso dentro daquilo que eu ganho, eu gasto. Eu faço compromisso dentro daquilo que eu ganho. Então, a preocupação que a gente tem é de não dar passo maior que a perna, gastar naquilo que de fato é essencial, é necessário, principalmente para que a gente tenha condições, um poder de investimento. Também foi uma das questões que nós levamos lá no debate. A autonomia do município hoje, a autonomia financeira, ela melhorou nos últimos anos, mas o poder de investimento ele é ínfimo, porque o gasto é alto. Então, você tem até uma boa arrecadação, gasta muito, não sobra dinheiro para investir. Então, a gente precisa corrigir problemas como esse. Você precisa gastar com prudência, com cautela, com zelo, para que você tenha poder de investimento naquilo que é necessário. Para que o povo não continue padecendo naquilo que é necessário. A gente sempre diz, por exemplo, saúde. Não dá mais para deixar o povo sofrer e padecer com os problemas de saúde que a gente tem tido, como esses que nós apontamos agora, de não ter um transporte para um paciente, de não ter um medicamento. Então, enfim, priorizar aquilo que de fato é necessário. O senhor tocou num assunto importante que muitos que estão nos assistindo e ouvindo agora devem estar aplaudindo, porque o Piranhas sempre reclamou. A Prefeitura de Piranhas, não só agora, mas em outros momentos, não faz nada com recursos próprios. Parece que os gestores não conseguem fazer isso. Piranhas não tem uma obra, dizer, não, essa obra foi construída porque a Prefeitura fez, com gestão de recursos, com gestão ali do que tem disponível. O senhor pretende mudar essa situação, não ficar refém de emendas parlamentares? Porque todo o problema aqui diz o seguinte, não, eu vou tentar ver se o deputado X manda um dinheiro para a gente fazer. A prefeitura nunca está ali pronta para resolver um problema da população, por menor que seja, Sempre é com emenda parlamentar. Então, Jota, ontem até eu e o Cleogilson, nós conversarmos com o Fábio Faria, que é prefeito em Canarana, está no 2º mandato e conseguiu eleger o sucessor, que era o vice dele. E aí, na conversa, a gente, obviamente, aproveitou para sugar informações, experiências, aprendizados. E algo que ele nos disse até foi, olha, num primeiro momento, pense em fazer pequenas coisas que faz a diferença. Por exemplo, um tapa-buraco eficiente, a iluminação, você ter ali pontos que de repente que tem problemas, resolver. Você tem uma limpeza pública que precisa rodar bem. Então, assim, ele até a primeira sugestão dele, a conservação de imóveis públicos, ali, por exemplo, praças. A gente tem várias praças aqui que hoje estão numa situação crítica, às vezes por pequenos
Pequenos detalhes poderiam fazer a diferença, né? Então, algo que ele até nos sugeriu é que, principalmente num primeiro momento, você vai organizar a casa, ajustar algumas questões de contas públicas, né? Mas é começar resolvendo pequenos problemas que fazem toda a diferença. E, afinal de contas, aqui muitas vezes os relatos que a gente ouve é justamente disso. São pequenas coisas que fazem a diferença na vida, né, do cidadão piranhense. Preocupação com o básico, né, professor Fábio? Exatamente. Que é, por exemplo, zeladoria pública. Nós temos a praça aqui ao lado do estúdio, o senhor até esteve lá presente, o senhor citou agora a questão dos logradouros, a Praça Nossa Senhora da Abadia, né, que há tantos anos essa comunidade pede providências e permanece com falta de manutenção, uma praça que poderia ser usada pela criançada, pelas famílias, com muitos problemas. O senhor esteve lá de olho nisso, inclusive, né? Professor Fábio, e outras situações aqui que a gente vem acompanhando, a preocupação agora maior, está todo mundo muito curioso, da formação da sua equipe, professor Fábio. E aí, antes de falar da equipe, o senhor conseguiu, além de se eleger junto com o Cleo Gilson, de conseguir eleger a maioria da Câmara. 3 eleitos no PRD, 1 no PL e outro no Avante. Como é que está essa conversação com esses partidos aliados? Porque provavelmente, o senhor já disse isso em outras oportunidades, o senhor vai ser aí o que vai decidir, né, ali no último momento, mas diz que vai ouvir a todos, né, para ter ali uma construção de uma ideia. Como é que está essa conversa com a sua base, com os parlamentares eleitos? O senhor citou agora que teve reunião recente, inclusive. Jota, então, a grande vantagem que nós temos, e desde a outra campanha, né, esse era um dos lemas que a gente trabalhava, nós temos uma autonomia hoje, uma tranquilidade muito grande para a escolha de nomes. É verdade que um aprendizado que eu tive ouvindo, vendo outras experiências, é que a gente precisa valorizar companheiro, né? Mas a gente precisa também ter a consciência de que a pessoa precisa ter uma habilidade, precisa ter competência, né? Precisa ter condição, de fato, de exercer qualquer atividade que seja, né? Mas nós temos autonomia hoje, Jota, de escolher nomes porque a gente entende que é o melhor para a cidade, não porque a gente deve um compromisso ou uma obrigação para quem quer que seja. Então, por exemplo, né, nós temos um compromisso com os produtores rurais que nós iremos apontar, de repente, alguns nomes e a gente vai reunir, discutir com aqueles que quiserem, né? A gente organiza um lugar para fazer uma reunião, para eles nos ajudarem a definir qual o melhor nome para a pasta, né? Justamente porque assim a gente tem uma decisão compartilhada, né? Se acertar, todos nós acertamos. Se errar, nós erramos juntos, né? Mas obviamente eu bato no peito e chamo a responsabilidade para mim, né? Porque eu não vou ficar procurando culpado para jogar a culpa em alguém, né? Mas, enfim, é uma situação, inclusive, das pessoas se sentirem valorizadas. Falar, poxa, não é uma gestão que agora a gente tem condição de dizer, olha, essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa honrada, é uma pessoa, né, que tem credibilidade. Até porque quando você tem uma equipe, Jota, com credibilidade, as pessoas até elas se dispõem muito mais a ajudar. Então, quando eu tenho, por exemplo, um secretário lá na área, lá na garagem, que tem credibilidade com o produtor rural, eu tenho certeza que quando ele chegar e falar, vamos fazer essa ponte aqui juntos, eu preciso que vocês me ajudem nisso. Eu tenho certeza que o produtor rural ajuda, seguro de que o que ele passar para ele, do que ele passar de recurso, o que for, aquilo vai ser empregado de fato em benefício, né? Então a gente sabe da importância de ter uma equipe bem montada, que com credibilidade a gente atrai de fato pessoas para serem parceiros. Quando não tem credibilidade, ninguém quer abraçar a causa, né? Isso em outras áreas, né? Você tem aí, de repente, na saúde, né? Você tem aí áreas que envolvem, por exemplo, a realização de eventos, né? Então, a importância, né, de escolher uma equipe de forma leve, maneira como nós vamos, né, escolher. E estejam certos que nós vamos escolher nomes aí, inclusive, que né, sem um viés muito político, né, nós vamos ter nomes com certeza que, inclusive, eu acredito que devem surpreender aí, muitas pessoas. O senhor, por ser, apesar de já ter sido candidato, é um nome novo na política. O senhor participou de 2020, foi eleito agora, mas acabou saindo de 2020 sem assumir um cargo público aí, sem se envolver em cargo de Estado ou questão de Assembleia Legislativa. Isso acontece bastante. Na verdade, a gente... eu nunca entrei na vida, né, na política,
com intenção de um benefício pessoal, individual, Jota. Até porque, como eu disse no começo, isso me custou problemas que, se eu continuo lá onde eu estou, eu nunca teria. Né? Ofensas, mentiras que foram criadas, que eu lá como professor, ninguém ia gastar energia e tempo para ficar com mentiraiada sobre mim. Né? Então, eu não entrei nisso por um projeto de poder. As pessoas me conhecem, sabem, eu continuo agindo da mesma forma. Há uma preocupação que tenho, inclusive, de manter os pés no chão, né? De não ser tomado pela vaidade, que, aliás, é o que consome normalmente a maioria das pessoas que ocupam cargos assim. Né? Eu quero continuar andando nas ruas com a mesma tranquilidade como sempre andei, né? De estar nos lugares como sempre estive. Né? Então, é uma preocupação que a gente tem, de manter o mesmo perfil, né? De continuar tendo contato com a população, que é nos clamores, né? Que sempre ouvi, né? A necessidade das pessoas verem o candidato, né? O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores. Então, essa também é uma preocupação que nós temos. Então, eu nunca me propus entrar na política pensando em ter, não, vou entrar para ganhar uma assessoria disso, para ganhar uma secretaria daquilo, né, para ter tal benefício com o deputado, né? Nunca. Aliás, Jota, eu tenho muito mais facilidade de pedir algo para você do que para mim mesmo. Né? Se de repente for para mim pedir um negócio para um deputado, ela falar, não, ajuda meu amigo Jota, eu tenho muito mais facilidade do que pedir o deputado para mim mesmo. Né? Então, assim, nunca foi do meu perfil isso. Né? Eu não quero vantagem pessoal. Aliás, meu perfil, Jota, se eu tenho para ganhar 10, eu não quero 10,5. Não quero 11. Também não quero 9,5. O que é meu, eu quero o que é meu. Mais do que isso, não quero, e também não quero que ninguém também atue nesse sentido. Falando ainda sobre formação de equipe, o senhor tem alguma prioridade nesse momento? Eu quero escolher primeiro o secretário dessa pasta ou dessa pasta. Como é que o senhor está trabalhando nesse sentido na formação de equipe? Como a gente disse no começo, o tempo é curto, hein? 1º de janeiro está bem aí. A tendência, Jota, a gente tem sentido uma necessidade maior com relação, de repente, à parte de finanças, administração. De imediato, talvez, ou mais no intervalo mais curto, justamente para poder inserir essa pessoa na transição e já ir conseguindo se familiarizar, já entendendo um pouco dos processos, de como está a condição do município. Então, a tendência é que essa pasta a gente talvez priorize. Ontem, inclusive, eu e o Cleo Gils, né, e outras pessoas, a gente já teve uma primeira conversa nesse sentido, pensando algum nome que pudesse ser inserido na equipe de transição já com vistas a ocupar uma pasta. Né? Então, é a única que a gente entende que, de repente, seja relevante nesse momento. As outras, a gente vai seguir aquele parâmetro que eu te disse. Né? A gente vai identificar alguns nomes e colocar para ser discutido com pessoas do segmento. Então, por exemplo, né? Ontem até um vereador da área da saúde até me falou, quando você for escolher pessoa lá da saúde, me dá a oportunidade de a gente dar uma opinião, discutir. Eu falei, não, fica tranquilo, a gente vai fazer isso. Eu faço questão, inclusive, de que a pessoa participe. Chamar, por exemplo, alguns médicos para vir participar, algum enfermeiro. Então, eu acho que isso é importante, é saudável, Jota. Né? Até porque, às vezes, tem algo que eu não consegui perceber que alguém, de repente, né, identifica, sabe, né, de algum potencial ou fragilidade que uma pessoa tem. Né? E nós queremos, assim, quando entrar, a gente quer entrar com a decisão já certa, sólida, porque é muito ruim também, é muito traumático a troca de secretários. Né? É verdade que, se for preciso trocar por erros, por falhas, por falta de condição, capacidade realmente, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, a coragem. Onde não estiver dando certo, nós vamos mudar. Né? Mas, assim, eu gostaria que a gente tomasse uma decisão tão certa que a gente consiga iniciar e concluir o mandato com as mesmas pessoas. O senhor está satisfeito com a atual estrutura? O senhor pensa, talvez, em mudança no número de secretarias, criação, exclusão, ou ainda é cedo para falar sobre isso nessa atual estrutura que a gente tem aí? Olha, Jota, eu diria que eu precisaria me inteirar melhor na questão da transição. Né? Eu entendo que tem algumas pastas, eu não gosto muito da ideia aliás, eu combato a ideia de inflar. Né, a máquina, eu não gosto disso. Aliás, eu sempre defendi a ideia de trabalhar com aquilo que é necessário, né? Ser enxuto realmente para sobrar
recursos. Mas eu entendo que algumas pastas eu gostaria de estudar um pouco mais, né, para entender melhor. Igual, por exemplo, a gente tem uma Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. Eu entendo que são 3 atividades, de repente, importantes, que eu não sei até que ponto, concentradas nas mãos de uma só pessoa, que a gente tem uma efetividade. Por exemplo, uma pessoa preocupada com turismo e preocupada ao mesmo tempo com esporte, me parece que há uma desconexão, né? De repente, a gente tem um potencial muito forte, por exemplo, na agricultura, né? A gente tem algumas situações que eu quero, na transição, me inteirar melhor, né? Conversar, dialogar, debater, né? Justamente para a gente ver até que ponto, até porque, Jota, eu entendo que tem outras coisas muito pequenas que, se a gente corrige, a gente consegue, né? Ao invés de ter diretoria disso, diretoria daquilo, assessor de não sei do que, assessor de não sei mais o que, consultoria daquilo, se a gente de repente faz uma fragmentação aqui, não, aqui tem uma pessoa que é responsável por isso e pronto, né? Não precisa ter um monte de subordinado naquela pasta, porque tem gente bom de serviço que vale por 5, 10, né? Então tem algumas que eu quero ter um olhar, uma atenção melhor. Outra coisa que ontem, até quando a gente conversava com o Fábio Faria, prefeito de Canarana, ele até disse, olha, vocês precisam identificar algo que seja um potencial, uma vocação que o município tem. Ele até sugeriu, falou, acho que o município, por exemplo, tem uma vocação para turismo, né? Então, se eu tenho alguém focado nisso, talvez eu tenha condição de cobrar muito mais resultados e essa pessoa tem condição também de entregar um serviço melhor, né? Então, é uma preocupação que tem de avaliar isso com um pouco mais de calma, né? E eu acredito que na transição, né, a gente vai fazer isso. Mas a ideia a gente vai corrigir, enxugar o máximo possível, né? Não tenha dúvida disso. Nós vamos enxugar o máximo possível aquilo que for que a gente entenda que seja supérfluo. Começando principalmente, Jota, dos contratos, contratos aí milionários, né? Empresas aí no mínimo duvidosas, né? Então esse é o primeiro olhar que a gente vai ter. O senhor, muitos dos seus apoiadores, eu não vi o senhor falar claramente sobre isso ainda, mas muitos dos seus apoiadores pedem, aqueles apoiadores, eu não estou dizendo os agitadores não, quem realmente acompanha a política, estuda a política, na possibilidade de auditar a prefeitura, para entender realmente esse gargalo, porque Piranhas aumentou a arrecadação e a cidade está passando dificuldades na questão financeira. O senhor pensa nisso, a sua equipe pensa nisso, em aprofundar um pouco mais e apenas através de uma auditoria dá para fazer, entender essa situação da prefeitura? Jota, então, esse é um apelo que eu ouvi de muitas pessoas. Até porque qual é o sentimento que eu vejo da população? As pessoas querem saber como o dinheiro dela está sendo gasto, né? As pessoas querem transparência. Não, eu gastei aqui por isso, porque aqui era mais importante. Né? Não, aqui ficou caro, por isso. Né? Esse valor aqui, de repente, foi empregado em outra situação porque, né, houve uma prioridade. Então, enfim, eu entendo que as pessoas têm um clamor por transparência, por apresentar, prestar contas, né? De vir aqui à rádio, por exemplo, dizer, gente, né, eu não consegui fazer isso, por aquilo. Né? Então, a sensação que eu tenho, Jota, é que há um apelo das pessoas, da comunidade, de lideranças, né? E eu entendo, inclusive, que até para a gente se resguardar de algumas situações é um mecanismo hoje importante. Claro que nós vamos discutir, debater, né? Para poder entender aí quais são os pontos positivos, negativos, mas assim, esteja certo de que a gente quer passar a limpo, até por uma questão de me resguardar, também de me proteger, de identificar, olha, quando eu assumi a situação era essa, havia esse problema, esse problema, esse problema. Então, a partir de agora, é claro que o que é responsabilidade do município, a gente não faz distinção, é responsabilidade do município. Mas quem cometeu deslizes, quem de repente agiu de forma ilegal, ilícita, precisa arcar com as consequências das suas decisões. Então, eu não vou assumir responsabilidades de quem tomou decisões consciente ou mesmo que inconsciente, mas de forma ilegal. Né? Então, a gente, provavelmente, a gente deve seguir esse caminho justamente para que fique claro. E não é um fator, aqui não é uma intenção de perseguição, né, de massacrar ninguém, enfim. Até porque a gente vai avaliar quais são os pontos positivos e negativos, mas principalmente, para que fique claro que se houve alguma situação,
né, dentro dos problemas que a gente tem, se houve por imprudência, por negligência, por falta de perícia mesmo, né, que isso que tem as consequências e responsabilização para quem tomou essas decisões. É até bom, o senhor é um jurista, professor na área, as pessoas têm que entender que o agente público, no caso um prefeito, ele pode ser punido não apenas por executar algo errado, mas prevaricar também, né, professor Fábio? A gente teve já prefeito aqui na história recente, não vou citar nomes, que foi afastado por 1 ou 2 dias por causa de ação de gestor anterior, né? Então é importante realmente resguardar. Professor Fábio, falando sobre a sua relação com o legislativo agora. O senhor já abriu aí um monte de ganchos para entrevistas futuras, para a gente tocar no assunto. Mas agora é mais de maneira mais superficial, porque o senhor realmente ainda não entrou na prefeitura, não conseguiu fazer a transição para trazer números, então a gente está se limitando aqui. Tem várias perguntas, o pessoal está curioso bastante, me mandou aqui tema. Como é que vai ficar a limpeza? Se vai manter empresa que está? Se o senhor vai assumir? Como é que vai ficar o hospital municipal? Mas isso é depois que o senhor assumir. Até me comprometo com o nosso espectador, nosso ouvinte, que depois da transição começar, a gente fala sobre o assunto. Mas quero falar sobre a sua relação com o legislativo. Para o senhor trabalhar, vai precisar da Câmara. Uma vantagem o senhor já tem. A maioria é sua lá no legislativo. Como é que está essa conversação? A gente falou superficialmente agora há pouco, o senhor já conversou com eles, mas como é que deve ser essa linha de trabalho do senhor com o legislativo? Os piranhenses dizem que, em alguns momentos, não estou falando agora especificamente, a Câmara se tornou uma extensão da prefeitura em alguns momentos, né? A Câmara, em alguns momentos, se tornou apenas um chancelador de decisões tomadas pelo prefeito. Mas o senhor, como é que deve lidar com isso? Jota, durante algum tempo eu fui taxado por muitos como uma pessoa radical. Né? Eu ouvi esse termo algumas vezes com relação a mim. E agora eu posso falar com muita franqueza algumas coisas, né, Jota? Porque em alguns momentos a gente fica ali muito ainda pisando em ovos, com medo às vezes de falar algumas verdades, porque aí de repente alguém ali, né, se sente afrontado, enfim. Agora eu penso que eu não tenho mais essa preocupação, ou pelo menos ela é menor. Então a relação com o legislativo, para mim, é o seguinte, tranquila, né? Eu quero conversar com todos. Né? É claro que a gente teve uma conversa primeiro com os que foram da nossa base pela proximidade, pelo contato que a gente teve. A gente teve uma campanha aí de aproximadamente 50 dias convivendo, tendo contato todos os dias, né? Trocando ideia, enfim. Então, esses são mais próximos, é mais fácil da gente ter uma chegada, são pessoas que é natural. Os outros, de repente, talvez até tenham uma resistência, ainda tenha, né, um resquício ali de uma campanha, enfim. Mas a gente quer conversar com todos. Eu estou disposto, né, a ter um relacionamento extremamente saudável com todos, desde que a intenção deles seja a mesma que eu. O que é bom para o município, né, nós vamos caminhar nesse sentido. O que é ruim, né, precisa ser contra. Aliás, eu nunca pedi, Jota, e nem vou pedir, para nenhum vereador, inclusive da base, que vote favorável a alguma coisa que seja ruim para a sociedade. Pelo contrário, se eles souberem, por exemplo, de erros, de deslizes que estão sendo cometidos numa secretaria, em alguma pasta, eu faço questão que eles venham e me apresentem. Né? Nós não vamos passar a mão em problema não, Jota. Né? Então, alguém cometeu um deslize, desviou, nós vamos tomar as medidas severas. Então, o vereador que tiver consciência, ciência, informação de coisa errada, né, a gente não quer que isso seja omitido, né, que fique às escondidas, de jeito nenhum. Aliás, já fica aqui, inclusive, um recado para minha futura equipe, que ainda nem saberão, né? Talvez nem sabe quem são, mas assim, da minha parte, erros, pelo menos os graves, não serão tolerados. Desvio de conduta, corrupção, de forma alguma. Né? É uma vez só. E ainda assim arcando com todas as consequências da decisão que tomou. Né? Então, com relação ao legislativo, o relacionamento saudável, desde que a intenção seja em favor do município. Né? Se o diálogo for nesse sentido, as demandas que foram apresentadas de cunho coletivo, todas eu vou me esforçar para serem atendidas. Então, olha, eu preciso que tenha uma atenção lá para a região tal, eu preciso de um patrulhamento, né? Eu preciso de uma atenção lá para o setor tal, né? Que tem um problema assim. Vou me esforçar para atender todos, se é de base ou não, da mesma forma, porque isso é interesse coletivo.
Né? Agora, quando for, eu preciso disso daqui para tal pessoa, eu preciso dessa vantagem aqui para priorizar ali uma família, não sei o que me ajudou. Não, aí esse tipo de arranjo, compromissos assim, que sejam pesados e custem caro ao cidadão, esse tipo de situação, assim, eu terei sempre resistência com essas situações. Diferente do gestor atual, o senhor conseguiu, naquela época, né? Pelo menos em relação ao partido que eu acompanhava na campanha, ele não conseguiu eleger a maioria no parlamento. O senhor não, já conseguiu, já começa o seu mandato e com grande possibilidade, mantendo-se esse cenário, do senhor conseguir ter a presidência da Câmara durante os 4 anos da base aliada. Como é que o senhor vê esse cenário? Deve facilitar, professor Fábio, nos projetos que o senhor deve encaminhar ao Legislativo? Porque a gente sabe o trâmite. O presidente é o que tem a prerrogativa ali de colocar para análise esses projetos. A gente normalmente ouve muito esse tipo de raciocínio, eu também faço esse raciocínio, Jota, né, de que quando a gente elege a maioria dos vereadores, que a gente vai ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Mas eu prefiro acreditar o seguinte, Jota, a gente sempre vai ter a vida mais tranquila quando você faz a coisa certa, né? Fazendo a coisa errada, alguém que é da minha base, que seja honesto, correto, daqui a pouco vai ser contra. E eu acho que precisa ser. Né? Então, digamos, por exemplo, lá o Nita, né? Que é uma pessoa que fiquei muito feliz por ser eleito, uma pessoa honesta, enfim. Se em algum momento, por exemplo, eu estiver cometendo alguma coisa errada, eu tenho certeza que ele é uma pessoa que vai ser contra isso. Né? Tenho certeza que vai ser contra. Então, não é porque é da minha base que eu penso que eu vou ter vida fácil para coisa errada. Né? Da mesma forma que eu acredito também que quem não é da minha base não vai ser contra coisa boa. É a expectativa que eu tenho. Então, o vereador, digamos, por exemplo, o vereador Carmino, não é da minha base, mas a gente apresenta algo que é bom para o município, ele vai ser contra só porque não é da minha base? Né? Então, o pensamento que eu tenho é que tem vida difícil quem age de forma errada. Né? Se a gente age da forma correta, as pessoas veem a transparência, a clareza, a seriedade que a gente conduz, eu, sinceramente, eu prefiro acreditar que a gente tem uma Câmara, os 9 vereadores bem intencionados e que vão pensar no melhor para o município. Né? E eu quero ser muito sincero, claro, transparente com eles. Né? E o que for bom para o município, eu espero que eles pensem, não, o que é bom para a cidade, nós vamos defender. Então, eu não quero vida fácil, não espero que, tendo a maioria, eu tenha vida fácil para aquilo que não é bom para a cidade. Né? Então, esse é o pensamento que eu prefiro ter. Professor Fábio, a relação com o vice. A gente teve, ao longo desses anos, e se intensificou durante a campanha eleitoral, o vice. O atual vice, inclusive, no final da campanha, declarou publicamente apoio aos senhores, né? Subiu no palanque, colou adesivo, esteve presente nas ações aí nessa reta final, mas a gente viu muito essas queixas, né, de que o vice foi deixado de lado. Ele até em alguns locais manifestou isso publicamente para algumas pessoas e acabou não participando da gestão, mesmo tendo sido importante durante a campanha. Na época o então candidato teve Covid-19, ele fez aí cerca de 14 dias, não me lembro exatamente a quantidade, a campanha, mas acabou tendo essa questão. E aí levantou, eu estou contando isso porque levantou a mesma dúvida. Será que o Cleugilson Rezende do Carmo pode ser um novo Nilcimar ou não? O pessoal questionou isso. Como é que deve ser a sua relação, professor Fábio, com o vice Cleugilson? Bom, assim, primeiro, Jota, sem querer entrar muito no mérito, porque eu penso que isso é uma situação, não somos nós que devemos julgar isso, né? Mas eu penso que a população julgou isso. Tanto é que no dia do comício, quando ele sobe ali no palanque, eu acredito que você deve ter acompanhado de alguma forma, a reação das pessoas foi de uma aceitação, de uma acolhida muito grande. Então a sensação que eu tenho é que a população gosta muito dele. A sensação que eu tenho é que ele foi determinante para o atual ganhar. Então quando há uma relação estremecida, né, quando isso se torna público, obviamente isso causa problemas, inclusive de repente impactando até o resultado dessas eleições. Né? Então isso serve de aprendizado para mim, né? Isso serve de aprendizado para mim. Primeiro porque a gente acredita que ele é um rapaz que tinha condição de ajudar, de contribuir, né? Tem serviço prestado. Então eu penso que foi uma falha realmente e ficou claro isso
pelo resultado que a gente teve durante o processo eleitoral. Mas, enfim, isso é uma avaliação que estou fazendo superficial, que eu acredito que a própria população fez e, enfim, não vou entrar no mérito porque, às vezes, detalhes, eu não tenho informação sobre detalhes de como foi tratado, né, do que faltou, mas, assim, tratando sobre a nossa realidade, né? O Cleo Gilson é um amigo, né? A gente teve aí o convívio durante esse tempo e eu sempre digo o seguinte, tanto é que na hora da entrevista, né, você mandou uma mensagem ali para mim, falei que Cleo Gilson tem entrevista hoje lá, vamos lá. É justamente para a gente já deixar claro, né, desde já, que é uma pessoa que a gente quer que caminhe juntos. Né? Assim, o dia que ele não puder, de repente algum outro compromisso, tranquilo, mas sempre, né, tem tal lugar, vou estar em tal lugar, né, vamos lá, você pode ir, né? E principalmente, sempre disse, ele só não trabalha se ele não quiser. Né? Então, oportunidade ele só não vai ter se ele não quiser. E uma das bandeiras que a gente levantou é que ele conhece a fundo a questão da zona rural. Então, aqui é o momento da gente, nessa transição também, pensar de que forma ele sente também uma segurança maior, de que forma ele vai se sentir, de repente, melhor inserido para desenvolver um trabalho de algo que ele tem conhecimento. Né? Então, assim, da nossa parte, o que a população pode esperar é um relacionamento de respeito, né? A gente entende que cada um tem lá suas funções, tem as suas habilidades, tem as suas fragilidades, e a gente espera complementar, somar forças aí, né? Até porque duas cabeças pensam melhor do que uma. Né? Tem lugares que de repente que eu não consigo ir, mas ele vai. Então a gente fazer aí uma cobertura melhor possível aí em prol de um serviço bem prestado. A gente percebeu um apoio muito grande do setor rural, ainda falando do Cleo Gilson, na sua campanha. Essa última carreata, que eu não participei, mas acompanhei, eu estava acompanhando todas para fazer as avaliações e os comentários, a gente percebeu o produtor rural apoiando bastante, muito queixoso desses últimos anos. Essa escolha, ela foi proposital ou foi algo que acabou encaixando perfeitamente, professor Fábio, porque foi bem de encontro, né, com essa grande parte da sociedade que vem ajudando o município de Piranhas a crescer. Tinham muitas queixas, e o senhor acabou escolhendo alguém ligado ao meio rural que acabou conversando, né, com essa parte do eleitorado. É claro que assim, Jota, a gente pensa sempre de encontrar um vice que preencha lacunas que a gente tem. Então, eu fui criado lá na fazenda, né? Eu tenho raízes na fazenda, na zona rural. Mas acaba pela atuação que tem hoje, como sou professor universitário, estive um tempo fora, trabalhando, né? As pessoas não me associam de forma imediata, né, com produtor rural. Né? Nós somos ali, meus pais, meus avós, sempre tiveram ali, tem propriedades ali na região de São Domingos. Né? Eu aprendi desde novo ali trabalhar, né, lida com gado, plantio ali de semente, capim, enfim. Então sempre tive essas raízes. A origem da gente é da zona rural. Né? Meu avô, minha avó morou a vida inteira na fazenda. Né? Nunca tiveram, inclusive, um ponto de moradia na cidade. Moraram a vida inteira na fazenda. Mas é claro que assim, eu sabia que eu não era associado com um produtor rural como alguém que representasse a classe. Então teve, obviamente, uma escolha nesse sentido de preencher uma lacuna, uma falha, né, de repente que eu tenha no meu perfil, mas eu penso que a vinda dos produtores rurais não foi por isso. Né? Eu acho que foi justamente em função da insatisfação, da decepção e frustração que o grupo tem. Porque, de repente, por mais que quem que é a maior referência de produtor rural em Piranhas, digamos que seja o João, né? Se o produtor rural estivesse sendo bem tratado, Jota, esse pessoal não vinha, não. Né? Eles não iam nos abraçar. Então, mesmo que, de repente, não fosse o Cleo Gilson, mas pela insatisfação, pela frustração, eu acredito que ainda assim eles viriam. Né? Então, inclusive, eu ouvi em muitos momentos, né, às vezes, assim, até tinha vontade de rir. Né? Porque dizia assim, não, é a carreata da simplicidade, né? Para dizer, como se quiser dizer que do nosso lado eram pessoas ricas. Né? Mas, na verdade, o que a gente percebia é que tanto o pequeno como o grande estão ainda frustrados. Né? Então, era uma tentativa de desconstruir algo que, inclusive, na última eleição esteve do lado de lá. Né? Que foi carro-chefe do lado de lá. Então, peraí, quando estavam juntos, esse pessoal aí era simples. Né? Quando esse pessoal estava junto, lá a simplicidade estava do lado. Agora que não está junto porque eles estavam frustrados, aí não, agora é o rico. Né? Então, assim, na verdade, a frustração aqui não é por classe econômica, é pela falta de assistência,
de amparo, de suporte, né? E todos têm sofrido isso, o pequeno, o médio e o grande, né? Então eu penso que foi uma aliança, foi um casamento, mas eu acho que muito mais em função até mesmo das demandas e dificuldades que o segmento enfrentou nos últimos anos. Até aproveitar e ouvir o Cleogilson, professor Fábio, sobre essa questão, porque hoje, Cleogilson, o meio rural, o setor rural, ele tem sido fundamental aqui para Piranhas na questão do desenvolvimento econômico. Piranhas, se cresceu o que cresceu hoje, foi na evolução do setor agrícola, principalmente com a chegada dos grãos, mas o setor pecuário também ainda tem a sua grande importância. Hoje, Cleogilson, pela sua experiência, qual será ali na área rural o principal ponto que vocês vão precisar atacar? É a estrada rural, é a infraestrutura, é a assistência técnica para o produtor? O que de principal o produtor demanda hoje, Cleogilson? Sim, Jota. Na verdade, o produtor rural hoje, o que realmente a maior demanda são estradas, pontes. Inclusive hoje, produtores me cobraram que vai ter região aí que a gente não está tendo condições de coletar leite mais por falta de pontes, entendeu? Então, a maior demanda que a gente tem no município hoje são realmente estradas e pontes. E realmente assistência técnica, estão precisando muito. Hoje tem vários produtores mesmo de leite que deixaram da atividade realmente por não ter uma assistência, não ter um apoio realmente para que essas pessoas consigam produzir e produzir com eficiência. Cleogilson, aí dá, né? Nem precisa gastar tanto. Tem a FAEG, né, o professor Fábio? Tem o Senar aí, que é possível ter parceria e oferecer aí, através de realmente convênios ou algum tipo de programa em conjunto para ajudar essas pessoas. O rico ali tem, o mais abastado tem condição de contratar vários profissionais, mas alguns acabam não tendo a mesma condição. Aí tem que escolher. Ou pega o lucro e sustenta a família ou investe em assistência técnica. Ele vai, claro, né, cuidar da sua família. É possível fazer aí um trabalho para ajudar essas pessoas, né? Sim, Jota. Inclusive, a própria empresa na qual eu trabalho, a empresa Centro-Oeste, está disposta, né, de ajudar a ser parceiro, porque quando você consegue aumentar a captação de leite no nosso município, você consegue diminuir o custo para a empresa. Então, a empresa, de uma forma ou de outra, ela tá ganhando com isso, entendeu? Certo. Então, falamos sobre vários assuntos. As pessoas, professor Fábio, às vezes querem ouvir. Professor Fábio, vai acabar com a terceirização? Não vai? O professor Fábio vai diminuir a folha de pagamento? Vai contratar quantos? Isso só depois da transição, né, professor? Tem que saber como é que estão as contas públicas, o que está hoje custando para o município uma folha, contrato, fornecedores. Isso a gente deixa para uma próxima entrevista. Eu fiquei muito feliz, enquanto imprensa, professor Fábio, da afirmação do senhor que estará aberto para conversar com a sociedade. Eu costumo dizer, e até me permita esse comentário, eu como cidadão, e converso muito com a minha família, o cidadão sabe que o prefeito ele não consegue fazer tudo. É impossível, principalmente a receita do município é limitada, mas o cidadão às vezes sente falta de uma explicação. Olha, a minha rua está ruim de andar. Por que não arruma? Qual que é o problema? Qual que é a ideia do senhor para o futuro para arrumar a minha rua? Às vezes o cidadão ele quer escutar, quer ter próximo ali o gestor, né? Fiquei muito feliz do senhor contar que estará disponível para a sociedade e através dos nossos canais da imprensa a gente levar essa informação até a comunidade e certamente vou procurá-lo, viu? Saber, olha, qual é o secretário da administração e gestão? A gente quer avisar para a comunidade como é que estão as contas e inclusive já o intimo aqui, viu, para o dia, depois do dia 1º de janeiro, a gente vai fazer esse balanço para a nossa sociedade de como o senhor estará assumindo ali a Prefeitura de Piranhas, o que o senhor pegou aí de positivo ou de negativo para a gente repassar para a comunidade. E já agradeço a sua presença aqui no nosso canal da notícia. Eu sei que o senhor está cheio de compromissos aí nessa articulação para a transição de governo. Já o agradeço pela visita. Algo a mais que o senhor queira acrescentar? Jota, o compromisso que eu tenho é te atender e atender a população, tá? Então, tô tranquilo. Aliás, quantas vezes você quiser que a gente venha aqui, eu estou à disposição. Tenha certeza, né, para a população, tenha certeza que vocês vão ter alguém presente, inclusive aqui na rádio, viu, Jota? Eu faço questão que a gente, inclusive, construa um canal para isso, né, para ter uma conversa, né, constante com a população, abrir aí mesmo, deixar o pessoal mandar alguma questão, alguma reclamação, algum pedido,
É abrir mesmo e deixar o pessoal aí. A gente, né, não tem dificuldade com relação a isso, não. Hoje estiveram, inclusive, 2 pessoas lá em casa. E aí elas até comentaram o seguinte, falaram, não, se for sim, se for não e tal, mas assim, falar pra gente, não vai ficar enrolando. Então, o que for, né, eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer, não, isso aí eu não dou conta, isso aí não posso por isso. Né? Eu penso que o que a população principalmente espera é de alguém que fale a verdade. Né? Não fique enrolando, não fique... E aliás, eu vi muitas pessoas até decepcionadas com isso. Falaram, não, vai fazer, passou 1 mês, 2 meses, não fez, a pessoa fica com raiva. Então, às vezes, por mais que seja duro no primeiro momento você dizer, não dou conta, né? É melhor do que dizer, não, vou fazer, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não fez. Né? Então, assim, eu não teria dificuldade nenhuma, por exemplo, abre o canal aqui. Eu penso que, aliás, a atuação da imprensa, a minha visão sobre a atuação da imprensa precisa ser nesse sentido. Né? A gente precisa realmente ter uma parceria com o município, ok, mas desde que a imprensa ela também esteja aberta para que o cidadão ele exponha seus pensamentos. Eu não tenho dificuldade, por exemplo, né? Alguém de repente, não, está criticando ali, vou lá encontrar uma forma de perseguir o cara, de oprimir o cara, né? De comprar a pessoa com emprego. Não, ele está falando mal de mim, eu vou dar um emprego para ele. Rapaz, de jeito nenhum. Né? Está falando de mal. Aí para calar ele, eu vou dar um emprego para ele, Jota. É muito mais fácil calar ele resolvendo o problema. Acredito que meus colegas da imprensa devem estar gostando de ouvir o senhor, porque as pessoas têm que diferenciar veículo de imprensa com veículo oficial de divulgação. Né? Às vezes, alguns prefeitos querem transformar a nossa imprensa local de interior numa EBC, né? Uma empresa brasileira de comunicação que está ligada à presidência da República. Estou dando um exemplo, né? Ou uma SECOM do Estado. Né? O objetivo nosso não é transformar a gente numa SECOM, mas ajudar a sociedade municiando com informação, com conteúdo, até que diário, né? Falando das ações e também mostrando os problemas, até ajudando a própria gestão. Né? Quando o problema ele é revelado, às vezes o prefeito não tem olhos em todos os lugares, né? O vice-prefeito, os vereadores, e a imprensa serve para isso, para colocar luz aonde está alguma coisa ali oculta. Né? Sim. Inclusive, quando a gente tem um canal aberto aqui, Jota, né? A gente estando aqui, por exemplo, seja a cada 15 dias, né? Uma pessoa liga aí e fala, aqui na minha rua está sem... a lâmpada aqui não está funcionando já tem 1 mês, né? Às vezes é uma situação que eu não sabia, que eu, inclusive, falo, opa, peraí. Olha, fulano, por que o responsável... Por que essa lâmpada tem 1 mês que não está funcionando? Né? Eu preciso de um retorno disso aqui para ontem. Né? Então, tem situações aqui quando a gente abre, às vezes são problemas pequenos, né, que eu mesmo não estava sabendo, né, mas aí a partir do momento que a população, o cidadão vem aqui e me fala, eu vou cobrar do indivíduo imediatamente. Né, até para a gente saber quem de fato está dando resultado, quem de fato está produzindo e quem não está. Né? Então eu penso que isso é o caminho que a gente precisa ter. Né? Abertura para o diálogo, as pessoas sentirem que de fato tem liberdade. É claro que a gente precisa também combater, Jota, aquelas situações que são apontadas de forma desrespeitosa, ofensiva. Né? Então, assim, quem quiser aqui participar, dando uma sugestão, uma opinião construtiva, ok, agora para vir, de repente, para afrontar, desrespeitar, esse tipo também a gente... Né? A gente aprendeu bem filtrar aqui quando querem usar o jornal para a política. Né? Geralmente ele nem está insatisfeito, mas ele quer atacar o político para ter ganho lá na frente. A gente filtra bem, viu, professor Fábio? Perfeito. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Já passamos de 1 hora de entrevista. Sei que os compromissos são grandes do senhor. Agradeço muito pela sua companhia aqui e o aguardamos mais vezes. Agradeço, Jota. Agradeço a toda a população. Né? Nossa primeira entrevista aí pós-eleições, né? Vencendo, graças a Deus. E como nós sempre temos dito, a partir de agora, né, a política acabou, é momento de pacificação, a gente pensa na gestão, encontrar soluções, servir bem a população, enfim. Esse é o nosso compromisso. Né? A partir de agora, de fato, é pensar numa cidade melhor, num futuro próspero e pessoas sendo bem atendidas. Muito obrigado pela oportunidade, Jota. Conte sempre com a minha presença aqui. Se for preciso amanhã, depois, né, eu estou sempre pronto para vir aqui e conversar, não só com você, mas com todas as pessoas que o acompanham e seguem. Muito obrigado. Estou chamando o professor Fábio de prefeito porque, até para você entender, ele é prefeito eleito. Então, já é prefeito do município, só que prefeito eleito que assume a partir de 2025. Obrigado também, Cleugilson, pela sua presença aqui, pela sua visita. Deixa seu recado final aí para a nossa comunidade. E já um compromisso aqui. A Emily Oliveira, nossa diretora técnica, na próxima, viu? 2 microfones, para não ficar esse revezamento aí. Obrigado, Cleugilson. Eu que agradeço, Jota. Quero agradecer a todo cidadão, toda cidadã piranhense que acreditaram nesse projeto.
Mas pode ter certeza que a partir do dia 1º de janeiro, tanto eu como o Fábio, vamos realmente fazer algo muito bom para o nosso município. Trabalhar com transparência, né, com responsabilidade e realmente, né, priorizar aquilo que é necessário de imediato. Mas quero agradecer a cada um que confiaram no nosso trabalho. Um abraço e fiquem todos com Deus. Então tá aí, ouvimos Cleugilson Rezende do Carmo, vice-prefeito eleito de Piranhas, professor Fábio Lacerre, prefeito eleito do município, aqui na Rádio Satélite FM e também no Canal da Notícia.